Meus irmãos, eu quero os cumprimentar em nome do Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa dele seja com cada um de vocês aqui neste local. Cumprimento também os nossos queridos irmãos que possivelmente estão nos acompanhando pela transmissão do culto. Uns irmãos um pouco mais perto, outros irmãos um pouco mais longe, mas que a graça do Senhor Jesus também os alcance onde quer que esteja nesse momento. Depois desse período de adoração com louvores que enaltecem o nosso Salvador, meus irmãos, vamos ouvir da pregação da palavra do Senhor Deus. O momento da pregação é um momento de ouvir aquilo que Deus revelou aos nossos corações, aquilo que está escrito. E o estilo nosso de pregação é ensino, meus irmãos, é ler o texto e explicar o que o texto quer dizer, descobrir o que o autor do texto disse para os seus primeiros leitores. E hoje nós temos a revelação completa, nós podemos se valer de outros textos para corroborar com o texto base que nós iremos ler neste momento. Então, por gentileza, eu convido a vocês a abrirem a palavra do nosso Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Nós continuaremos com a exposição desta carta, estamos caminhando para o fim. Quero concluir o capítulo 5, faltará apenas o capítulo 6. Nós estamos naquela parte prática do apóstolo Paulo, depois de ter ensinado doutrina para aqueles irmãos, falar da importância de entender o que é a salvação somente em Cristo Jesus. E agora então ele parte para a parte prática de como viver essa salvação. Então, Gálatas capítulo 5, hoje os versículos 16 a 26, é a conclusão do capítulo. E quantas informações nós temos aqui, meus irmãos. Eu confesso para vocês que eu fui tentado a dividir este bloco, mas como nós já estamos um tempo considerável aqui com esta carta, para não ficar enfatigando os irmãos, para que os nossos irmãos, quando vêm à igreja, não pensar que a gente só sabe pregar na carta aos Gálatas, nós estamos preparando uma exposição de uma outra carta paulina, bem prática também, que é a carta da alegria, a carta da prisão do apóstolo Paulo, que é a carta aos Filipenses. Mas enquanto isso, vamos para as finalizações aqui. Gálatas 5, 16 a 26 diz assim a palavra do nosso Deus: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Pensando num tema maior para trabalhar com vocês este texto,
há vários temas que nós poderíamos sugerir aqui. A gente tenta descobrir qual é a grande ideia aqui do texto. E eu penso que numa leitura bem simples vocês já perceberam que a ideia central aqui é a ação do Espírito Santo. Paulo quer focar nisso, porque ele sabe que é impossível uma pessoa dizer que é cristã e não ter a ação do Espírito. Se você não tem o Espírito, e aqui é o Espírito Santo, nem de Cristo você é. Você nem pode se chamar cristão. Então, pensando num tema maior aqui, eu cheguei à conclusão de que o apóstolo Paulo quer orientar aqueles irmãos a viver sob o controle do Espírito Santo. Porque ele já havia dito antes que eles nem viviam mais, estavam crucificados com Cristo. Mas aí então, que tipo de vida eu vou viver se eu não vivo mais? Eu vivo pela fé em Cristo, debaixo do controle do Espírito Santo. Então este é o tema, a vida sob o controle do Espírito Santo. Irmãos, confiar no poder do Espírito Santo é o único caminho para viver com Cristo, ou viver para Cristo. Não tem outro caminho. Temos que confiar no poder exclusivo do Espírito Santo. E quando eu estou falando do Espírito Santo, eu não estou falando numa força, eu não estou falando numa energia, eu estou falando de uma pessoa. O apóstolo Paulo havia acabado de chamar a atenção desses irmãos aqui. Vocês que têm acompanhado aqui a exposição desta carta, vocês têm visto a atitude do apóstolo Paulo. Paulo parece que está nervoso. Paulo está vendo que há contendas entre esses irmãos, há rixas, brigas, por assim dizer, há discussões. E Paulo quer apaziguar os ânimos desses irmãos. Então, ele já havia acabado de chamar a atenção desses irmãos para agirem com responsabilidade daquela liberdade que foi dada a eles em Cristo Jesus. Se vocês lembram aí, o nosso último sermão, Gálatas 5:13, Paulo havia dito assim, Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. A carne aqui, meus irmãos, na linguagem paulina, é a nossa natureza humana, caída, pecaminosa. Há uma falsa sensação de uma pessoa pensar que porque a salvação é graça, é uma liberdade que ela tem para viver da maneira que ela quiser, porque ela foi salva independente da atitude dela, então o que eu fizer não vai fazer diferença. Então, com muita facilidade, alguns podem querer viver na libertinagem, sair do extremo do legalismo e para o outro lado da libertinagem. E aí, pasmem vocês, meus irmãos, tem gente que defende essa teologia. Não, você pode fazer o que você quiser, nós somos salvos pela graça, e mais, uma vez salvo, salvo para sempre. Então, não importa o que você faça, se você pecar, Deus é poderoso para te perdoar. Então você viva da sua maneira, desfrute os desejos da carne. Pasmem vocês, meus irmãos, há quem ensina isto. E aí o apóstolo Paulo vai dizer com muita propriedade: olha, vocês foram chamados à liberdade, não useis da liberdade para dar ocasião a esses desejos que vêm com força sobre vocês. Então o nosso primeiro ponto aqui, meus irmãos, é o que o apóstolo Paulo vai dizer agora. Ele vai dizer que o remédio para os graves conflitos ou desejos da nossa natureza pecaminosa, e esses desejos e esses conflitos podem trazer questões de relacionamento interpessoais. Isso agita muito a vida do crente, e ele vai dizer para os Gálatas: olha, eu apresento a vocês um caminho. E aí o versículo 16 ele diz assim, Gálatas 5,16: digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. E ele diz que jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê?
versículo 15 do capítulo 5, foi o final do nosso sermão aqui da última vez que estivemos. Paulo disse assim, nós até tentamos interpretar o que é que estava acontecendo com esses irmãos, porque Paulo disse assim, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aqueles irmãos estavam mordendo e se devorando. Claro que Paulo usou uma linguagem exagerada aqui, mas é conflitos no meio da igreja, talvez disputas, debates, qual era o líder que era mais proeminente, qual era a influência que eles estavam tendo, e sabemos do contexto aqui, haviam lideranças falsas influenciando esses irmãos. E me parece que estava conseguindo, porque Paulo detectou esse grande problema no meio da igreja. E não era uma só igreja, eram algumas igrejas na região da Galácia. Então era generalizado. Vocês estão aí se mordendo e se devorando. Eu percebo que falta uma coisa para vocês. E aí o versículo 16, ele diz, 5,16. Em contraste, ele diz, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Meus irmãos, andar no Espírito, o que significa andar no Espírito? O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja que havia em Roma, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, versículo 11, ele diz assim, Romanos 6, 11, a mesma orientação. Eu vou ler até o versículo 14. Ele diz assim, assim também vós, falando para a igreja, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considerar morto é tomar uma atitude. Então o cristão tem que tomar uma atitude. Andar no Espírito é você se considerar morto para o pecado e vivo para Deus. Olha o versículo 12 de Romanos 6. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele está dizendo que o pecado é como um senhor na nossa vida, é um rei que se assenhoria da nossa vontade e das nossas, e nos inclina para algumas atitudes. Versículo 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Olha o que o apóstolo Paulo está alertando a igreja, meus irmãos. Há um desejo desenfreado no nosso coração, que nós precisamos tomar uma atitude radical com o pecado. E aí no versículo 14, ele diz assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por que não estás debaixo da lei? Porque é a lei que te induz, entenda o que eu vou dizer, ao pecado. É a lei que mostra para você que a sua natureza é aguçada daquilo que é contrário à vontade do Senhor Deus. A lei serve para isso, só para te condenar, só para atestar que você está morto. Mas a graça é a atitude da parte de Deus para dar vida. Então, uma vez que esses irmãos da região da Galácia foram alcançados pela graça, agora eles podem andar no Espírito e podem dizer não para o pecado. O pecado ainda é uma realidade na vida deles, como é na nossa, mas não com poder de nos dominar, não com poder de nos influenciar. O pecado não tem mais força sobre nós. Ele só terá domínio sobre nós se nós não vigiarmos e não atentarmos para a orientação que o apóstolo Paulo dá de andar no Espírito. Então, voltando aí para Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz, sabe qual a solução para as intrigas no meio da igreja? Para os desejos pecaminosos de vocês? Andar no Espírito. Porque só assim vocês jamais irão satisfazer esse desejo desenfreado que há na natureza de vocês. A palavra concupiscência aqui, é até difícil de falar essa palavra. É um desejo que nos domina. É aquilo que a nossa natureza às vezes é vencida. Só há uma solução, meus irmãos, é andar no Espírito.
O Senhor Jesus, uma vez, orientando os seus discípulos, multidão seguindo, e ele então disse assim, está registrado em Lucas capítulo 9, versículo 23, palavras do Senhor Jesus. Dizia a todos isso: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, negar o quê? Aliás, diz aí, a si mesmo se negue, é abnegação, é negar, claro, a sua natureza pecaminosa, aquilo que te influencia para distante do Senhor Deus, aquilo que não está de acordo com o Espírito Santo. Então o Senhor Jesus disse: se você está tomando uma decisão e quer me seguir, então você vai passar para trás, e você vai ter que tomar uma decisão. Negue-se dia a dia e tome a sua cruz. Cruz aqui, meus irmãos, é símbolo de morte, é mortificar os desejos da carne. A cruz aqui não é um problemazinho que a gente tem, de vez em quando a gente diz: oh meu Deus, que cruz que eu carrego, esse marido, que cruz pesada, pastor, essa esposa, que cruz, esses filhos. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo é que ele está dizendo: você tem que morrer para você e viver para Cristo. Negue-se, porque não há outro caminho de seguir o Senhor Jesus. Você não pode seguir Jesus por status, você não pode seguir Jesus porque a multidão segue Jesus. Você tem que seguir a Jesus por uma decisão pessoal de abnegar daquilo que te influencia a pecar. Isso, meus irmãos, é algo tão difícil para nós. Eu não sei para vocês, não é fácil você dizer não para aquilo que você gosta de fazer. De vez em quando a gente gosta de pecar. O pecado é divertido, o pecado é prazeroso. Ninguém peca pensando que é a pior coisa da vida. As consequências depois é que vai ser pior. Então, meus irmãos, antes que venham as consequências piores, ouçamos o que o Senhor Deus nos fala nesta noite. Andai no Espírito. Devemos dispor o nosso coração para a orientação do Espírito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5, preste atenção, porque eu estou usando alguns textos para corroborar com isso daqui. Preste atenção nesse detalhe, meus irmãos, porque o que nós temos visto na nossa sociedade é assustador, é alarmante. Romanos 8, 5, o apóstolo Paulo diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Todos nós sabemos, e sabemos mesmo, que andar no Espírito não é uma experiência mística, uma experiência sem que a nossa consciência faça parte. Há quem pensa que é assim, que ser tomado do Espírito é você sair fora de si, é você perder a sua razão. A razão que eu digo, a sua racionalidade. E aí então a pessoa começa a fazer um monte de coisas no culto, porque ela foi tomada pelo Espírito Santo. Então não mexa com ela, porque aquilo é o Espírito Santo. Meus irmãos, nós sabemos que andar no Espírito Santo não é uma experiência mística, em que o cristão tem a sua personalidade anulada, vivendo como num êxtase, na meninice, na criancice, em cima do púlpito. The king, the power, the best. Eu não queria falar isso não, mas minha mente... Isso não tem nada a ver com espírito, meus irmãos. E tem um monte de incautos ouvindo essas bobagens por aí. Andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Então, antes, meus irmãos, andar no Espírito trata-se de um estilo de vida a que o cristão se submete voluntária e conscientemente, sabendo que não existe outra maneira pela qual seja possível viver um verdadeiro cristianismo de modo real e satisfeito. Não há outro meio senão andar no Espírito. Portanto, Romanos capítulo 8, versículo 8, o apóstolo Paulo diz, Romanos 8, 8, deixa eu ler aqui.
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem, meus irmãos. E como tem muitos na carne. E o versículo 13 deste mesmo capítulo, Romanos 8:13, o apóstolo Paulo diz assim: porque se viverdes segundo a carne aqui, a nossa natureza pecaminosa, tá bom, meus irmãos? Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Meus irmãos, é uma condição que nos é dada. A salvação é graça, mas vai ser evidenciada na vida daquele que anda no Espírito, vive uma vida santa diante do Senhor Deus. A vida de um verdadeiro cristão não pode ser marcada por pecado diário. Não pode, meus irmãos. Então, o nosso primeiro ponto é o remédio para os graves conflitos que há no nosso meio. E a luta que nós enfrentamos para vencer o pecado é andar no Espírito. Não tem outra maneira. E repito, não é nada místico. É bem real. É você ser tomado pela palavra de Deus. Lembra do que ele disse, do que Paulo disse aos Colossenses? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quando Paulo escreveu aos Efésios 5:18, ele falando de ser cheio do Espírito, é você praticar a sua vida que você diz que tem em Cristo, falando, louvando, sendo um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom funcionário, um bom patrão. É ser bem natural, é você andar no Espírito desta maneira. Então, agora o apóstolo Paulo vai destacar, meus irmãos, preste atenção aqui, que há no nosso íntimo uma verdadeira batalha entre a natureza pecaminosa, que ainda é uma realidade, e as orientações do Espírito Santo que habita em nós. Olha aí comigo Gálatas 5:17. Paulo diz assim, Gálatas 5:17: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo não nega que nós temos uma vontade pessoal, nós temos uma liberdade de decisão, nós podemos fazer escolha, mas ele vai deixar bem claro que esse nosso querer está influenciado ou por um lado ou por outro. Então, nesse sentido, meus irmãos, não há neutralidade. Eu não tenho um arbítrio livre, ele está preso ou de um lado ou de outro. A nossa ética está totalmente afetada pelo pecado. Por isso que fora de Cristo, sem a ação do Espírito Santo, por mais que a pessoa queira viver uma moralidade libada ou uma ética limpa, sem Cristo, ela não consegue. Está afetado pelo pecado. Ele diz aí com muita propriedade, Gálatas 5:17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, e aí ele diz, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então há uma batalha, há uma luta, e aí o nosso querer é que está em jogo. Vocês devem lembrar do que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 7, descrevendo o desespero do judeu legalista que quer buscar fazer o que é correto. Romanos 7, versículo 19, ele diz assim, Romanos 7, 19, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Meus irmãos, eu não sou daquele de que Paulo está descrevendo um verdadeiro cristão. O que ele está descrevendo aqui é alguém que tem uma moralidade, uma ética, que busca querer fazer o bem, mas não consegue em hipótese alguma. Porque nós sabemos que aqueles que andam no Espírito, é só ler Romanos capítulo 8, você vai ver que nós podemos sim fazer o bem. O bem habita em nós, é o próprio Espírito Santo. Como que eu vou dizer que bem nenhum habita em mim? Versículo 23 deste mesmo capítulo.
Romanos 7, 23, Paulo diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Bom, se você está prisioneiro da lei do pecado, então é porque a graça ainda não te alcançou, ainda você não foi liberto em Cristo Jesus. Então o capítulo 7 não descreve um cristão, ele descreve o desespero daquele que quer fazer a coisa certa e não consegue, porque ele não tem justiça própria, ele não tem força por ele mesmo, ele até tenta, mas ele só faz coisa errada. Com isso eu não estou dizendo que nós não somos daquele que às vezes procuramos fazer o que é certo e erramos, mas isso não significa que o capítulo 7 está falando do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão está escrito no capítulo 8 de Romanos, quando no finalzinho, aquele judeu que sabe de que há uma esperança escatológica para ele, ele dá um grito, porque a salvação somente é em Cristo, e fora de Cristo não há salvação. Filipenses capítulo 2, agora sim Paulo escrevendo para a igreja, ele vai dizer assim, Filipenses 2,13, na verdade 2,12, é conhecido esse texto aqui. Cadê a nossa vontade aqui, meus irmãos? Paulo diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. Então ele está pressupondo que essa pessoa foi salva. O que ela precisa é desenvolver a salvação, é crescer na graça e no conhecimento, é você amadurecer na fé, não ficar como menino. E aí no versículo 13 ele diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, cadê a minha vontade? Cadê o meu querer? Eu não tenho nenhuma vontade? É óbvio que eu tenho, mas a minha vontade agora está atrelada ao andar com o Espírito Santo. Tudo que eu falo, tudo que eu penso, tudo que eu faço perpassa pela ação poderosa desse Espírito que é santo. Por isso a minha vida tem que ser uma vida santa, porque fora disso então eu estou preso ainda no pecado. Então não há neutralidade. Lutero, teólogo do século XVI, tem uma frase: alemão tem a boca um pouco dura, e ele não aliviava não, e ele uma certa feita disse: o ser humano é uma besta, ou ele está montado por Satanás, que o induz a pecar cada vez mais, ou está montado por Deus. Ou ele é controlado por aquilo que é da parte de Deus, ou está sendo controlado por outra coisa. Então, meus irmãos, aqui está esta batalha no nosso íntimo. E agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo vai, como que um apêndice no versículo 18, dizer que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, porque ele vai dar uma lista grande de obras da carne. Mas olha o versículo 18 comigo, por gentileza. Ele diz assim, 5,18, Gálatas 5,18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você não está preso aos rudimentos que a lei te impõe, você foi liberto disso, você está preso em outro. Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz assim, sobre ser guiado pelo Espírito, Romanos 8,14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Só há uma maneira de você ser filho de Deus: se você for guiado pelo Espírito. Se você for guiado pelo seu coração, pela sua vontade, pelo seu querer, pura e simplesmente, você pode estar enquadrado na categoria de não ser filho de Deus. Filho de Deus é aquele que parece com o Pai. O Espírito Santo é o próprio Deus, é aquele que molda o teu caráter com o caráter de Deus. Então você já pode fazer um balanço aí na sua vida, se você é filho de Deus ou não. Como você faz uso das suas palavras? Como é que você usa as suas palavras? O que é que você fala? Como você fala? Os caminhos que você anda, onde você anda, com quem você anda.
Porque se você é guiado pelo Espírito de Deus, então você é filho, e aí você faz a vontade dele. E aí agora, meus irmãos, vem a lista assustadora do apóstolo Paulo. Gálatas 5, 19 a 21. Deixa eu ler essa lista aqui para vocês novamente. É uma lista muito grande. Eu fiquei analisando, meus irmãos, qual o objetivo do apóstolo Paulo de fazer um catálogo de pecados, daquilo que nos influencia, daquilo que nos assedia todos os dias. Por que, Paulo? É claro, ele quer mostrar quem somos nós. Ele quer mostrar quem são os Gálatas, naquela ânsia, naquela vontade deles de querer seguir a lei. Paulo falou assim: ok, então deixa eu mostrar para vocês o que está na carne de vocês. E aí a lista começa, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são, primeiro, ele já deixa bem, o que eu vou falar aqui é de conhecimento de todos vocês, é conhecido, eu não preciso aqui ficar forçando muito, porque vocês sabem, e é de conhecimento de todos. E é a primeira lista: prostituição, impureza, lascívia. Bom, ele já coloca na lista aqui, logo de cara, desejos da nossa carne que nós herdamos de Adão lá no Éden. Vocês devem lembrar que quando o pecado, depois que Adão comeu do fruto, para mim, meus irmãos, o pecado atingiu em cheio a vida sexual de Adão e Eva. Tanto é que quando eles comeram do fruto, a primeira coisa que eles perceberam é que estavam nus. Ué, estavam nus? Por que essa descoberta de nudez e querer correr e cobrir, segundo o entendimento de alguns, a vergonha, tapar aquilo que de mais sagrado e precioso o Senhor Jesus, o Senhor Deus criou, que foi o sexo? Porque o que eles taparam não foram os olhos, não foram os ouvidos, não foram a boca, foi o nariz. O que é aqueles cozeiros lá, a folha de figo, para tapar o quê? Então, para mim, meus irmãos, o pecado, quando entrou na humanidade, atingiu em cheio esta área. É por isso que na lista do apóstolo Paulo, ele coloca em primeiro lugar prostituição, impureza, lascívia, tudo relacionado à prática de sexo ilícito. E todos nós sabemos o que é isso, não preciso explicar aqui, é conhecido. Quantos de nós não fomos atingidos por isso? Se não fomos atingidos na prática, fomos atingidos no coração. Ou alguns de vocês aqui nunca desejaram se prostituir? Ah, Deus me livre, pastor, que é isso? Sou santo, sou santa. Nunca pensou uma impurezazinha sexual no seu coração? Nessa era tecnológica, nunca chegou uma imagem decente para o teu coração que despertou desejo em você? Então Paulo está dizendo, eu vou dizer para vocês o que é conhecido. Versículo 20, me parece que Paulo vai falar aqui problemas de religião, porque ele diz aí, idolatria, feitiçarias. Bom, idolatria é você tomar o lugar de Deus. Você pode ter um ídolo no coração. Aliás, João Calvino diz que o nosso coração é uma fábrica de idolatria. Nós temos ídolos para tudo quanto é canto na nossa vida, só não temos coragem de colocar na parede, porque nós não viemos de uma religião que tem imagem para adorar, mas às vezes colocamos a imagem no nosso coração. Idolatria, às vezes, meus irmãos, a idolatria é uma religião no nosso coração. Nós devemos tomar cuidado, isso é conhecido. Nós idolatramos demais a nós mesmos, idolatramos demais a nossa família, idolatramos demais os nossos filhos. Não estou dizendo que a gente não deva cuidar da nossa vida, da nossa família e dos nossos filhos. Eu estou dizendo que às vezes são ídolos, pequenos ídolos, e são mesmo, meus irmãos. Nós somos assim, quase que nós reverenciamos e damos culto a isso. E ele fala aí de feitiçarias, que era a prática que aquela região da Ásia Menor, ou da região da Galácia ali, que os irmãos sabiam muito bem o que é isso. Então ele trata pecados relacionados à religião falsa. E aí, meus irmãos, ele vai falar aí ainda no versículo 20 do problema que nós temos de relacionamentos pessoais. Ele diz assim, ainda no versículo 20:
inimizades. Meus irmãos, há amigos mais chegados do que irmãos, mas nós selecionamos a quem nós queremos ter como amigos, e às vezes os inimigos aparecem, e a inimizade vem. Porfias, não sei se vocês sabem o que significa a palavra porfia. Porfia é um desejo desenfreado de você não querer perder a vantagem. Você começou uma discussão acalorada e você não dá o braço a torcer, você quer ganhar. Você foi repreendido que você está no caminho errado, mas você empina o nariz ou o tupetezinho e diz: não, eu faço o que eu quiser. Porfias, obras da carne. Tem mais, ciúmes. Não, crente não tem ciúme, não é possível. Iras. A ira aqui até que não tem muito problema. Tem, claro que tem. O apóstolo Paulo vai dizer, a carta aos Efésios, que nós devemos irar e não pecar. O problema, meus irmãos, é que isso é uma obra da carne. Dificilmente eu vou ficar irado e não vou pecar. Dificilmente, mas existe a possibilidade, se você anda no Espírito, de você irar e não pecar. Discórdias, dissensões, facções. Talvez ele está lembrando os irmãos: olha, vocês aí estão se mordendo, se devorando, se destruindo. Isso tudo é obra da carne. Versículo 21. A lista é grande, né? Invejas, bebedices, glutonaria. Vocês perceberam que tem aqui atitudes que são lícitas? Qual o problema de beber, meus irmãos? Bebida lícita. Qual o problema de comer uma comida boa? Paulo não é contra você beber ou comer. O problema aqui é quando isso toma conta do teu coração, aí você se torna um beberrão, e você se torna ele usa a palavra aí, né? Glutonaria, um glutão. Você come desenfreadamente, é um desesperado. Alguém te convida para almoçar na casa da pessoa, e aí a pessoa gosta de, fartura, põe tudo aquilo na mesa, mas às vezes mesmo, aquilo está tudo na mesa, é para apresentar, para dizer: olha, fique à vontade, mas aí você pensa que é para comer tudo aquilo ali, e aí o livro de Provérbios alerta sobre isso. Cuidado quando você for convidado para ir na casa de alguém, colocar uma mesa farta, e você, igual um desesperado, comer aquilo, achando que é o último dia da sua vida. Tem gente assim, glutão, come desesperadamente. Moderação mesmo. A gente pode beber moderadamente, pode comer moderadamente. Paulo diz aí, Gálatas 5:21, e coisas semelhantes a esta. Ele não quis dar mais lista, tem mais. Existe muito mais coisas, obras da carne, coisas semelhantes a essa que ele deu, uma lista muito grande. E aí ele vai dizer: a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, Gálatas, se vocês estão se valendo na liberdade que vocês pensam que têm, vivendo da maneira que vocês querem, eu alerto a vocês novamente: o reino de Deus não é para vocês. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós que domingo após domingo participamos de culto, cantamos, contribuímos, e no final você recebeu um não de Deus, de dizer que eu nunca vos conheci, ou ouvi isso da boca do Senhor Jesus, porque você foi um beberrão, porque você foi um comelão, esqueci mesmo a palavra, que você foi um promíscuo, que você foi um causador de intrigas, que você não, estou usando você no genérico, tá bom? Não se sinta ofendido. Um fofoqueiro, um causador de problemas. Meus irmãos, esses, segundo o apóstolo Paulo, não herdarão o reino de Deus. Isso é muito sério. O reino de Deus, meus irmãos, é alcançado com esforço em andar no Espírito. E aí então agora, em contraste com as obras da carne, olha o que o apóstolo Paulo faz. Ele apresenta aqui o fruto do Espírito, porque o Espírito é um só, e este Espírito tem um único fruto,
que eu penso que é amor. O amor, meus irmãos, é a forma como a fé verdadeira se expressa. Por isso ele diz assim aí no versículo 22, olha comigo, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meus irmãos, que contraste. Volta aí para 5, versículo 22, por gentileza. Alguns estudiosos dizem que o que Paulo está apresentando aqui é apenas uma única coisa, que é o amor, como ele diz aí. É como que ele dizendo assim, olha, o fruto do Espírito é amor, que é o próprio Senhor Jesus, que é o Espírito dele que está em nós, que nós devemos andar neste Espírito, o Espírito de Cristo. Então ele é amor, só que esse amor tem o seu desenvolvimento para mostrar que você é de Cristo. E aí então ele apresenta essas características de alegria, e alegria aqui não tem a ver muitas vezes com o estado externo, mas com o interno. É uma alegria que transcende circunstância, é uma alegria que vem de Deus, não vem do mundo. É uma alegria que faz você ter prazer na vida, mesmo tudo dando errado para você. Só quem é de Cristo e tem o Espírito de Cristo sabe o que é isso daqui: se alegrar no Senhor e alegrar-se para sempre. Mas ele fala de paz, que nós também sabemos que Cristo é o príncipe da paz. É uma paz que o mundo não pode dar, é uma paz que excede todo o entendimento. Mas ele vai falar de coisa aqui, meus irmãos, por exemplo, longanimidade. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso. Longanimidade? Ele tá falando sobre o ânimo do cristão. Porque o cristão, quando começa a enfrentar dificuldades, o ânimo acaba rapidinho. Nós temos um ânimo muito curto para lidar com as pessoas, especialmente dentro de casa. Então, ele está dizendo que o fruto do Espírito, que é amor, traz esse desenvolvimento. Longanimidade. Longanimidade é um ânimo esticado. Você conhece algum crente de pavio curto? Aliás, eu acho que não tem nem pavio, né? Pega na pólvora. Meus irmãos, isso não é fruto do Espírito, isso é obra da carne. Há uma contradição aí. Eu não estou dizendo que nós não temos os nossos temperamentos, porque eu sei do meu temperamento. Mas, irmãos, um crente que é marcado por falta de paciência, ânimo curto, temperamento explosivo, isso não é do Espírito não, meus irmãos. Está faltando alguma coisa. Ou esse crente é muito imaturo, ou ele não é nem crente. Porque o fruto do Espírito é longanimidade, ou seja, é ânimo esticado. É você contar até você não explodir. Senhor, o Senhor sabe o que eu quero falar, eu quero explodir, Senhor. Mas se eu explodir, Senhor, eu sei o rombo que vai causar. Porque tem gente que é assim, fala, pastor, o senhor me desculpe, mas eu tenho que falar, porque se eu não falar eu vou morrer, então eu explodo logo. Ok, explode então, e depois você tenta consertar o rombo que você fez com aquela explosão, porque às vezes pode ser muito tarde. Eu sempre lembro da minha esposa, que é do Nordeste. Nordestino, você sabe, tem um sangue quente, e tem uma característica em Sueli que eu gosto demais. Ela é verdadeira, o que ela tem que falar, ela fala na lata. Quem aqui já conhece a Sueli sabe muito bem disso. Eu sempre falo para a Sueli, eu sou lá na igreja o teu pastor, é marido também, pastor. Quando você for falar comigo, equilíbrio. Em casa você pode explodir, mas na frente dos irmãos, equilíbrio. Mas ainda que um nordestino tenha esta característica, e isso é um valor, mas geralmente quem gosta de falar na cara, não gosta de ouvir na cara também. Bom, então se a pessoa não tem ânimo e gosta de falar, então você te prepara para também falar. Não estou ensinando a pagar o mal com o mal, mas às vezes você colhe o que você planta. Mas ainda tem mais: benignidade, bondade, fidelidade. Versículo 23, por gentileza. Mansidão, isso é
obra da graça de Deus mesmo. Bem-aventurados os mansos. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra, e Moisés tinha um ânimo meio, nós conhecemos. E por último, domínio próprio, meus irmãos. Como nós precisamos aprender a ter domínio próprio, a ter equilíbrio, a respeitar o espaço do outro. Contra essas coisas não há lei. Gálatas, se vocês querem seguir os judaizantes, se vocês querem voltar para a lei mosaica, saiba que vocês estarão debaixo de escravidão, porque onde há o Espírito, a liberdade. Ele te libertou disso, desse jugo de escravidão da lei, e agora você pode desenvolver ou praticar o fruto do Espírito. Então, volto a dizer, o amor é a forma com a fé verdadeira expressa. Vou repetir, o amor é a forma como a fé verdadeira expressa. Gálatas 5, 6, Paulo já havia dito assim, vocês lembram disso daqui, né? Gálatas 5, 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor, que é o fruto do Espírito. E para concluir, mesmo, então, a obra do Espírito Santo na vida do cristão resulta num caráter sobrenatural de Deus, e não em decorrência de uma rígida disciplina de moralidade ou de prática legalista. Então, a obra do Espírito Santo resulta num caráter que vem do alto. Você tem que ter o caráter de Cristo, o caráter de Cristo. Por isso, o versículo 24, Paulo diz assim, Gálatas 5, 24, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Pronto. Se você diz que é de Cristo, então essas paixões, esses desejos da carne, ficou lá na cruz, meus irmãos, porque lá na cruz nós fomos crucificados com Ele, nós estávamos lá com Ele. Eu fui crucificado com Cristo e você também. Você lembra que foi isso que Paulo disse no capítulo 2, versículo 19? Gálatas 2,19, ele diz assim, 2,19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, estou crucificado. Versículo 20, que é clássico nesta carta. Logo, se eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e Ele vive em mim pelo seu Espírito. E esse viver que agora tenho na carne, nessa minha natureza que ainda é pecadora, vivo pela fé, a fé que atua pelo amor, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo está falando no particular, ele poderia ter falado no plural, que morreu por nós, mas por que ele coloca no particular, que morreu por mim? Porque ele quer mostrar para os Gálatas, eu estava lá quando Cristo foi crucificado, e se você crer nele, você também estava lá, então você já nem vive para você mais. Meus irmãos, que luta é você viver desta maneira, lutando com os desejos da carne, vivendo para Deus. Romanos 6, 6, Paulo diz assim, Romanos 6, 6, crucificando a carne, Paulo diz, sabemos isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Olha que linguagem do apóstolo Paulo. Lá no capítulo 7, vai haver aquele grito, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O capítulo 8 vai mostrar que é andando no Espírito, vivendo no Espírito, mas no capítulo 6 ele já dá essa prévia, olha, eu quero que vocês saibam disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não vivamos o pecado,
e não sirvamos o pecado como escravo. Toda vez que nós pecamos, é como que esse pecado sendo um rei sobre nós, nos assenhorando, ainda que o pecado seja prazeroso para alguns. É escravo, não é livre. Quando você ainda está preso a qualquer vício, no sermão passado nós falamos sobre, nem sei se ainda existe o cigarro free, livre, né? A pessoa compra e vou fumar, uma liberdade. Escravo, está preso, não consegue largar aquilo. Então, vamos concluir aqui, meus irmãos. Gálatas 5, 25, 26. Volta lá, Gálatas 5, 25, Paulo diz assim. Gálatas 5, 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não é só viver, é andar. Aqui Paulo está dizendo que é necessário você mostrar que você vive no Espírito, porque uma coisa é falar que é crente, outra coisa é demonstrar que é crente. Uma coisa é você frequentar a igreja, outra coisa é você viver lá na sociedade como um verdadeiro adorador, como nós acabamos de fazer aqui, adorando o Senhor Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz assim, e eu estou concluindo, meus irmãos. Colossenses 3:1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com ele, não sei se tem uma outra tradução aí, você vai ver que essa tradução nossa é um pouquinho fraca. Na verdade, Paulo não está colocando dúvida aqui ele está colocando certeza. Ele está dizendo assim, portanto, já que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Versículo de número 3, por gentileza. Versículo 3. Porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Está vendo mesmo? Estou morto. E aí o versículo 5, Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E a lista é grande. Prostituição, de novo a prostituição aí na lista de Paulo, sempre está encabeçado. Prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Uma nota de rodapé. Idolatria pode ser uma munheca de samambaia. Não sei se aqui fala essa expressão. Muquirana, mão fechada. Gente que tem dificuldade de contribuir com a obra do Senhor Deus, acha que está perdendo dinheiro. Você sabe o que é isso? Um ídolo no teu coração, um Deus lá no teu bolso. Aliás, Deus não, né? Um escorpião. Versículo de número 6. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meus irmãos, é a palavra do Senhor Deus que nós estamos aqui a expor. E aí, para fechar, volta para Gálatas 5, 26, que é o último versículo. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Isso aqui pode acometer o meu coração na hora da pregação. Como o pregador pode estar possuído de vanglória e provocar uns aos outros? Tem muitos pregadores que fazem isso. Mas Paulo está falando do que está acontecendo lá com os irmãos da região da Galácia. Meus irmãos, vanglória. Não deixemos possuir de vanglória. Na verdade, o que Paulo está dizendo, vocês sejam possuídos de outra coisa. Talvez o que ele vai dizer é do Espírito Santo. Seja tomado do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos quebra, nos humilha. O Espírito Santo nos coloca no nosso lugar, faz a gente reconhecer quem nós somos, e aí a glória é toda para Ele, não para nós. Na verdade, o Espírito Santo é aquele que nos conduz a glorificar a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim, Filipenses 2, 3: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Quem é que gosta de ter essa atitude? Eu? Considerar o outro superior a mim?
ser capacho do outro. Meus irmãos, aqui nós estamos pensando na glória de Cristo. A glória de Cristo, se você tiver essa atitude, você nunca vai querer ser arrogante com ninguém, porque sempre você vai saber que existe alguém superior a você, melhor do que você. E assim é que deve começar com o pregador. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Isso não é agente do reino de Deus. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com tudo isso daqui? Uma vez que você talvez já tirou algumas lições aí no seu coração. Vocês perceberam que a seriedade da coisa? O que é ser cristão de verdade, meus irmãos? Ser cristão não é apenas levantar a mão e dizer que eu aceito Jesus. Ser cristão é uma coisa muito séria. É melhor não ser, meus irmãos, aproveita a vida. É melhor não ser do que ser meia boca. Ou você é totalmente ou não é. Você tem que tomar uma decisão. Ou você assume de fato que você é um cristão e vai andar no Espírito em santidade de vida, ou então vá lá para o mundão aproveitar o que o mundo tem para te oferecer, porque daqui a pouco você vai morrer. Então, do que você tem se alimentado diariamente? Quem é você diante de Jesus? Fica essa palavra para o nosso coração. Só há uma maneira de fortalecermos, meus irmãos, se esse Deus for por nós. E a palavra de Deus diz que Ele é sim por nós. Então nós precisamos todo dia, Senhor, fortalece o meu coração. E não só o meu coração, Senhor, fortalece a Tua igreja, Senhor. Não deixa que haja meninice no meio da Tua igreja, Senhor. Não deixa que haja moleque no púlpito, Senhor, da Tua igreja. Fortalece, Senhor, e vivifica a Tua igreja. Irmãos, nós vamos orar. E é sempre uma grande oportunidade para nós tomarmos uma decisão. Todo culto nós somos desafiados. A pregação é um grande desafio. A nossa igreja não tem a prática de fazer apelo. Nós entendemos que a própria pregação é o apelo da parte de Deus. Então você que entrou aqui nesta noite, talvez você foi desafiado, você foi avisado mais uma vez. Ainda dá tempo de mudar, ainda dá tempo de você sair desse caminho, você mudar de atitude, de você não deixar o teu coração te controlar para aquilo que não é agradável diante do Senhor Deus. Ainda dá tempo, para você depois no dia do juízo não dizer que ninguém te avisou. Eu quero dizer para você que nesta noite eu te avisei, pela pregação da palavra do Senhor Deus. Então você está indesculpável. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus, nós sabemos quanto é difícil, Senhor, lutar contra os desejos da nossa carne, porque é forte mesmo, Senhor. Nós temos os nossos temperamentos, nós temos as nossas particularidades, nós temos a nossa consciência, Senhor, que muitas vezes nos acusa de obras mortas. Ó Deus, mas mais uma vez o Senhor se compadeceu de nós, nos trazendo aqui este local, ou talvez até alguém que está nos assistindo e ouviu a exposição da Tua palavra. Misericórdia do Senhor nos assistindo nas nossas fraquezas para nos despertar, ó Deus, para esta realidade de viver para o Senhor e morrer para o pecado, morrer para nós mesmos. Ó Deus, ajuda-nos a crucificar a nossa carne na cruz de Cristo, Senhor. Às vezes a gente nem sabe direito o que é isso. Se o Senhor não nos tomar pela mão e nos conduzir neste caminho, ó Deus, agradecemos a Tua palavra que é rica, que é viva e eficaz, que nós temos acesso livre a ela, Senhor, e que ela nos enriquece, que ela nos abençoa, nos alimenta. Ó Deus, desperta no nosso coração o desejo, o amor pela Tua santa lei, lei esta que é boa, lei esta que nos leva diante do Senhor com um coração grato. Dar-nos gosto pela leitura da Tua palavra, para que não sejamos enganados, Senhor. Livra-nos, Senhor, dos falsos ensinos, livra-nos dos falsos mestres, dos falsos pastores, da falsa mensagem
destes costumes mundanos que entram na igreja. Ó Deus, guarda o nosso coração de pecar contra o Senhor, e sejamos mesmo, Senhor, zelosos na Tua palavra, que no nosso íntimo a Tua palavra esteja escondida, para não pecar contra o Senhor. E se porventura, Senhor, alguém na noite deste dia, que luta, Senhor, com o pecado, com os desejos da carne, o Senhor conhece, obras que são conhecidas, e elas não têm força, Senhor, para vencer. Quantos, Senhor, estão presos nos vícios variados, ó Deus? O Senhor é um Deus que liberta, o Senhor é um Deus que traz ação milagrosa. Ó Deus, no poder do Teu Santo Espírito, eu clamo ao Senhor, derrama do alto o Teu poder, poder transformador, poder santificador para o Teu povo, para que sejamos encontrados diante do Senhor em santidade de vida, sem a qual ninguém verá o Senhor, Deus. Assim eu oro por mim, oro pelos meus queridos irmãos que aqui estão, por aqueles que nos acompanham pela transmissão. Ó Deus, continue a se apiedar de cada um de nós. Assim eu oro, no nome do Senhor Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, que a graça bendita e salvadora do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês aqui, meus queridos irmãos, sobre as crianças que participam do culto público e sobre a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e sempre. Amém.